Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Pegue minha mão e ande. Ela não acreditava em milagres até aquele dia. Madison Keller já foi uma estrela em ascensão no mundo jurídico. Oradora da turma na Universidade Columbia, ela mal tinha 30 anos e seu nome já circulava nos círculos da elite de Manhattan. Impressionava tanto pela eloquência quanto pelo rigor, nada escapava à sua mente afiada. Cada palavra dita em um tribunal era ponderada, calculada, imparável. Defendeu os casos mais complexos, empresas acusadas de discriminação, denunciantes perseguidos, mulheres invisíveis ao sistema judiciário. E quase sempre saiu vitoriosa. Em seu escritório de vidro no 27º andar de uma torre em Midtown, ela postou uma citação que lia todas as manhãs. A verdade não precisa de milagres. Precisa de argumentos. Essa era toda a sua filosofia. Ela acreditava apenas na lógica, na ciência e na lei. Deus, fé, anjos, milagres. Para ela, eram apenas invenções para apaziguar os fracos. Uma muleta psicológica. Ela não precisava dela. Ela tinha James, seu noivo, um cirurgião promissor e de olhar franco. Tinha um futuro traçado, planos, uma ascensão meteórica. Nada parecia capaz de detê-la. Mas tudo desabou 12 de outubro de 2020, às 8h16 da manhã. Naquela manhã, o céu estava de um azul brilhante, o ar fresco, e Madison vestia uma jaqueta bege feita sob medida e carregava uma maleta de couro macio. Ela caminhava rapidamente pela Quinta Avenida, a caminho de uma audiência crucial. Defenderia uma jovem demitida por denunciar assédio sexual em uma grande empresa de tecnologia. Ela estava concentrada, revisando mentalmente os pontos de sua argumentação. Não ouviu os gritos. Não viu o SUV preto passando em alta velocidade por um sinal vermelho. O impacto foi violento. Seu corpo foi arremessado contra um poste de luz, e sua cabeça bateu brutalmente no asfalto. Testemunhas diriam mais tarde que o carro parecia voar, como se uma força cega tivesse destruído o mundo. Escuridão. Vazio. Silêncio. Quando ela abriu os olhos novamente, 2 semanas haviam se passado. Tudo estava branco. O cheiro de antisséptico. O zumbido das máquinas. Vozes baixas. Uma luz fria. Ela mal sentia os dedos se mexerem, mas nada abaixo da cintura. Apenas o nada. Então vieram as palavras do médico, ditas sem anestesia. Madison, você tem uma lesão medular completa. A ruptura é irreversível. Você não vai conseguir andar de novo. Um silêncio a invadiu. Não era um grito nem uma lágrima. Apenas um silêncio denso e absoluto, como um quarto onde a eletricidade acabou de ser cortada. Ela ficou ali, paralisada. As palavras ainda não tinham sido assimiladas. Mas em seu coração, o mundo havia acabado de desabar. Os meses seguintes foram um inferno, lentos e implacáveis. Os médicos tentaram tranquilizá-la, falar sobre reconstrução, novos padrões. Mas cada palavra soava vazia. Madison não queria novos padrões. Ela queria sua antiga vida. Seu corpo. Sua velocidade. Sua autonomia. A reabilitação era uma tortura. Todos os dias, exercícios dolorosos, esperanças frustradas. Nenhuma sensação. Nenhuma emoção. Nada. Um vazio frio onde antes havia movimento e poder. Sua família, inicialmente presente, acabou perdendo o ânimo. Os silêncios ao telefone ficaram mais longos. As visitas tornaram-se menos frequentes. Todos pareciam impotentes diante de sua raiva silenciosa. E então houve James. Ela esperava tanto que ele aguentasse firme. Mas ele olhou para baixo numa noite de inverno, sentado na beira da cama do hospital. Eu te amo, Maddie, mas não consigo viver com uma versão quebrada de você. Então ele foi embora. Ela passou quase 6 meses em um centro de reabilitação em Baltimore. Cada dia era igual ao outro. Os corredores brancos demais. Os sons mecânicos das cadeiras de rodas. Os rostos resignados. Ela os viu se esforçarem, progredirem, caírem, recomeçarem. Ela não se mexeu. Suas mãos se apertaram nos braços da cadeira. Seus olhos estavam vazios. Ela não ouvia mais os fisioterapeutas. Ignorou as mensagens. Desligou o celular. Um dia, ela jogou fora sua foto de formatura. No outro, queimou uma carta de James. Ela se convenceu de uma coisa. O anterior Madison morreu em 12 de outubro. E o que sobrou foi apenas uma casca vazia. Uma tarde de inverno. A neve caía lentamente sobre Baltimore como um cobertor silencioso. Da janela do seu quarto, Madison observava os flocos caírem nos telhados do centro da cidade, nos galhos das árvores, nas grades metálicas congeladas. Tudo parecia congelado, como ela.
Até o tempo havia desacelerado. Ela não esperava que ninguém aparecesse naquele dia. Pedirá para ficar sozinha. As enfermeiras geralmente obedeciam, mas a porta se abriu lentamente. Sem distintivo. Sem pasta na mão. Apenas uma silhueta discreta. Uma mulher negra na casa dos 50. Seu olhar era sereno, quase luminoso. Um rosto sem maquiagem, marcado pelos anos e pela dor, mas imbuído de uma ternura desarmante. Seu sorriso não era o de uma cuidadora e forçado, profissional. Era um sorriso que dizia, eu vejo você. Mesmo no seu silêncio. Mesmo na sua raiva. Ela não usava jaleco branco nem distintivo. Apenas um suéter grosso de lã bege, um velho cachecol verde enrolado no pescoço e sapatos gastos de tanto caminhar. Olá, Madison. Meu nome é Eliana Brooks. Madison mal desviou o olhar. Você não é médico? Não. Sou o que chamamos aqui de coach de reabilitação emocional. E um psiquiatra com um novo nome então. Não exatamente. Eu não faço diagnósticos. Não prescrevo nada. Estou aqui só para te acompanhar, se você me deixar entrar. Madison suspirou. Eu não acredito nessas coisas. Ela queria que sua voz fosse áspera, mas faltava-lhe energia. Seu tom oscilava entre a irritação e o desespero. Eliana não se ofendeu. Caminhou silenciosamente até a beira da cama, sentou-se lentamente na cadeira de canto e estendeu a mão com a palma aberta. Você não precisa acreditar. Só deixe-me lhe oferecer minha mão. Madison olhou para ela, incrédula. E por que isso? Você quer que eu pegue? Você acha que se eu tocar, um milagre vai acontecer? Que eu vou me levantar e andar, é isso? Eliana sorriu suavemente. Hoje não, mas talvez um dia. E nesse dia, você entenderá que não foi a minha mão que você segurou, mas a sua própria vida. O silêncio caiu, longo, denso. Eliana não se moveu, não disse mais nada naquele dia. Sentou-se pacificamente com as mãos nos joelhos, simplesmente ali. Uma presença, não uma promessa. Então ela se levantou e disse antes de sair, volto amanhã. Se não quiser falar comigo, fico em silêncio. Mas não vou deixar você descer sozinho. E ela voltou, no dia seguinte. E no outro dia. E de novo depois disso. Sempre sem insistir. Às vezes, ela trazia um café, às vezes um livro, às vezes um simples cobertor. Ela se sentava sem fazer barulho. E aos poucos, Madison se acostumou com essa sombra suave em um mundo branco demais. Eliana não falava sobre Deus. Nunca sobre religião. Não recitava versos ou mantras. Não buscava converter ou consolar. Ela contou histórias. Histórias reais. Um dia, ela falou sobre seu filho, Marcos, que morreu aos 19 anos em um tiroteio sem sentido. Uma vítima colateral. Em outro dia, ela falou da depressão que a manteve acamada por 2 anos, a ponto de querer acabar com tudo. Em outra ocasião, ela falou sobre o câncer que havia vencido, não como uma heroína, disse ela, mas como uma náufraga que finalmente encontrou um pedaço de madeira para não afundar. Ela falava sem vergonha, sem filtro, sem piedade. E cada palavra lentamente encontrava um lugar nas rachaduras invisíveis de Madison. Um dia, Eliana trouxe uma pequena pedra plana e polida, de um azul acinzentado profundo. Ela gentilmente a colocou no colo imóvel de Madison. É uma pedra de Jericó, disse ela. Um amigo me trouxe anos atrás. Dizem que vem de onde os muros caíram. Os muros do medo, do orgulho, da dor. Madison franziu a testa. Você quer que eu jogue contra a parede? Eliana disse. Não. Quero que você fique com ele. E quando sentir um dia que algo dentro de você está começando a rachar, não seu corpo, mas aquela parede ao redor do seu coração, segure-o na mão. E ouça. Ouvir o quê? O silêncio que te fala. Aquele que precede o renascimento. Ela se levantou e saiu. Madison ficou com a pedra. Às vezes ela olhava em silêncio na palma da mão. Não admitia, mas começara a ansiar por essas visitas. Para ficar de olho naquela figura familiar que entrava todos os dias com aquela calma estranha, como se Eliana pertencesse a outro mundo, um mundo onde nem tudo estava perdido. 2 de abril de 2022 à noite tinha sido estranha. Madison acordara várias vezes sem saber por quê. A cada vez seu coração batia forte, sua respiração falhava como se algo a chamasse. Imagens borradas se misturavam aos seus sonhos. Sua mãe cantando para ela, gargalhadas de infância, o som do mar, uma bicicleta vermelha abandonada na areia e então, uma queda. Sempre aquela queda. E um grito que ela não conseguia emitir. Quando o amanhecer começou a surgir, mal filtrando através das persianas cinzas de seu quarto, Madison sentiu uma sensação minúscula, quase imperceptível.
Como uma onda de calor, uma leve corrente nas pernas. Ela ficou ali sem fôlego. Não ousava se mexer, com medo de que aquilo fosse uma ilusão. Mas não era um sonho. Não era uma lembrança. Era agora. Era real. Um calor suave e vivo. Ela fechou os olhos, agarrou a pedra de Jericó na mão e apertou lentamente o botão de chamada. A enfermeira chegou rapidamente. Depois, um médico. Eles a examinaram. Apalparam-na. Você está com febre? Não. Dor? Formigamento? Não exatamente. É como uma presença. Mas os exames não revelaram nada. Nenhuma anormalidade. Nenhum sinal elétrico incomum. Os especialistas partiram com as sobrancelhas franzidas, cadernos e hipóteses cautelosas. Quando a sala ficou silenciosa novamente, Eliana entrou. Ela não tinha bolsa nem pasta. Apenas seu olhar calmo, como se já soubesse. Você sentiu alguma coisa, não é? Ela disse em voz baixa, quase como se estivesse confidenciando. Madison assentiu lentamente. Lágrimas brotaram em seus olhos e ela não conseguiu contê-las. Ela queria falar, mas nenhuma palavra saiu. Então ela simplesmente abriu a mão e mostrou a pedra. Eliana se aproximou, colocou a palma da mão contra a de Madison e fechou os dedos em volta da pedra. Então é hoje. Um silêncio suspenso. Pegue minha mão. E ande. Madison hesitou. Seu coração batia tão forte que ela conseguia ouvi-lo nas têmporas. Sua garganta estava apertada, sua respiração ofegante. Tudo dentro dela gritava, é impossível. Mas havia outra voz também. Uma voz distante. Uma voz de criança. Uma voz que ela não ouvia há muito tempo. E se? Ela lentamente estendeu a mão para Eliana. Os dedos deles se tocaram. Ligaram-se. Eliana não a puxou. Ela não forçou nada. Ela simplesmente ficou ali, ancorada, estável, sólida como uma raiz na terra. Madison respirou fundo, trêmula. Então, com um gesto quase animalesco e instintivo, deslizou os pés até a beira da cama. Os dedos dos pés dela tocaram o chão. Ela fechou os olhos. Você não vive. Primeiro, oscilando. Suas pernas eram frágeis, finas, como se estivessem redescobrindo o peso do mundo. Mas eles a pegaram. Eles a seguraram. Um passo. Depois outro. Os joelhos dela cederam. Ela pensou que iria cair, mas Eliana não a soltou. Olhe para mim. Continue, disse Eliana calmamente. Ela seguiu em frente. Cada passo era um terremoto. Cada movimento um milagre. Os sons ao seu redor desapareceram. Havia apenas seus passos, suas pernas se movendo, sua respiração ofegante, e os olhos de Eliana, imóveis, profundos, repletos de uma paz sobrenatural. As enfermeiras que passavam no corredor pararam abruptamente. Um deles gritou. Dr. Evans, venha rápido. Passos ecoaram. Portas se abriram com estrondo. Jalecos brancos entraram correndo, incrédulos. Outros médicos foram chamados. Alguns tiraram fotos. Outros ficaram paralisados. O inimaginável estava acontecendo diante deles. Mas Madison, ela não viu nada além de Eliana. Ela avançou novamente, com os braços estendidos como uma criança aprendendo a andar. Seu coração chorava. Seu corpo tremia. Ela não disse nada. Ela viveu. E nesse silêncio sagrado, um murmúrio passou entre eles, inaudível para os outros. Não foi a minha mão que você pegou, Madison. Foi a sua própria vida. Algumas semanas depois, Madison foi convidada para uma entrevista na televisão nacional. Era um programa noturno de grande audiência filmado em Nova York. O cenário era banhado por uma luz suave, dourada, quase surreal. Os espectadores, já cativados pelo rumor de um milagre médico inexplicável, aguardavam a palavra da mulher que se pensava estar confinada a uma cadeira de rodas, e, no entanto, ela havia entrado, amparada apenas pelas próprias pernas. Diante da jornalista estrela, Madison manteve uma calma quase sagrada. Ela falava devagar, ponderando as palavras. Sua voz não era mais a mesma dos tribunais, estava mais suave e mais grave, repleta de uma luz que até a câmera parecia perceber. Em determinado momento, o anfitrião perguntou a pergunta que todos estavam esperando. E essa mulher, Eliana Brooks? Aquela que, nas suas palavras, estendeu a mão para você quando você estava à beira do abismo. Quem é ela? Uma terapeuta? Uma curandeira? Uma ex-paciente? Madison sorriu. Ela olhou brevemente para a câmera e depois olhou para baixo. Ainda não sei. O jornalista pareceu surpreso. Como assim? Você não sabe quem ela é? Pedi para ver o arquivo dela, o contrato dela, até uma foto. Nada. Ela não consta em nenhum dos registros do centro. Nenhum cuidador se lembra dela. A equipe administrativa afirma que nenhuma Eliana Brooks jamais trabalhou lá. Um silêncio tomou conta do set. Talvez você tenha sonhado.
Madison olhou para cima, confiante. Eu andei. Não foi um sonho. Ela acrescentou, com a voz cheia de emoção. Não sei explicar o que aconteceu. Mas o que eu sei é que um dia alguém entrou na minha vida, olhou para mim sem piedade, falou comigo sem tentar me salvar. E simplesmente me ofereceu a mão. Então, quase sussurrando, ela citou esta frase que ainda a assombrava. Não foi a minha mão que você pegou, foi a sua vida. Depois dessa entrevista, a imprensa, pesquisadores e até mesmo algumas figuras religiosas começaram a investigar. Mas não havia nenhum vestígio. O nome de Eliana Brooks está em bancos de dados nacionais. Sem previdência social, sem carteira de habilitação, sem foto, sem depoimento, nada. Alguns pensaram que foi uma visita divina. Outros, uma ilusão pós-traumática. Mas Madison nunca tentou convencer ninguém. Para ela, esse mistério não precisava ser resolvido. Ele simplesmente tinha que ser homenageado. Ela desistiu da advocacia. Não porque ela rejeitasse a justiça, mas porque agora ela queria servi-la de forma diferente. Ela vendeu seu apartamento em Manhattan, cortou laços com a sociedade e fundou uma organização sem fins lucrativos. A Fundação Brooks, uma rede de apoio para pacientes paraplégicos abandonados pelo sistema. Ela queria oferecer o que havia recebido, uma presença, um olhar, uma mão, uma esperança sem promessa. Ela escreveu um livro que intitulou Pegue Minha Mão e Ande. Não era um manual, nem um tratado médico. Era uma história. Uma canção de amor, de dor, de renascimento. O livro viajou o mundo e foi traduzido para 23 idiomas. Alguns leitores choraram silenciosamente. Outros testemunharam curas, reconciliações e renascimentos inesperados. Mas todos os anos, em segredo, Madison retornava a Baltimore. Ela não avisou ninguém. Ela não deu nenhuma entrevista. Ela ficava no mesmo pequeno hotel perto do centro. Pedia um café preto e caminhava lentamente até o velho banco perto da fonte. Ali ela ficava sentada por alguns minutos. Às vezes na neve. Às vezes na chuva. Então, silenciosamente, ela colocou uma pedra branca no banco. Sempre o mesmo formato. Sempre polido à mão. Ela encomendou centenas deles, todos gravados com uma única palavra quase invisível. Acreditar. Ela os deixou lá. Para a próxima alma arruinada. Para aqueles que ousam estender a mão. Para aqueles que o mundo abandonou, mas que encontram nesta pedra uma resposta silenciosa, vinda de um outro lugar desconhecido. E então ela ia embora novamente. Silenciosamente. Um pouco mais viva a cada visita.